Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind Headphone e hoje eu vou falar para vocês sobre um fone de uma fabricante bastante desconhecida, a Payaudio. O modelo que eu tenho aqui é o Plicen 121. A Payaudio é uma fabricante chinesa de fones intra-auriculares, também voltada para o mercado de baixo custo. E eu lembro que há muito tempo, em acho que 2016, por aí 2015, eu tive a oportunidade de testar dois modelos deles e na época eu achei muito interessante porque foi, acho que uma das primeiras vezes que eu tive contato com esses fones muito baratos de fabricantes chinesas. Eu achei que eles dois eram bem legais e eles traziam uma cápsula muito simples, né? Assim, fisicamente eles eram fones muito simples, mas o cabo era removível e internamente eles tinham armaduras balanceadas, que é uma tecnologia mais cara e um pouco mais sofisticada, né? Que só foi barateada aí nos últimos anos. Então, na época isso foi muito diferente. É claro que hoje a gente tem milhões de outras marcas que fazem isso, mas talvez eles tenham sido assim, uma das primeiras marcas a fazer fones desse tipo. Agora eu tô com um modelo, graças ao Felipe Nogueira, né, que é um amigo meu, dos mais novos, né, e é um dos modelos mais sofisticados que eles trazem, que é o 121. Ele é um intra-auricular híbrido, ele traz um falante dinâmico para graves e uma armadura desbalanceada para médio e agudos, e ele custa aí na faixa de R$300, né? Acho que é tipo 60 e poucos dólares, e eles vendem na AliExpress. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso você se interesse. Bom, como eu comentei, uma das características dos primeiros fones que eu testei deles, né, que foi, acho que era o MR2 e o MR3, era que a concha era extremamente simples. Assim, era um plástico injetado, cara, super básico, assim, bem fininho, ele realmente não passava confiança, mas eu acho que era ok, porque mal ou bem eu estava falando de fones que eram bem baratos, né, e com uma sonoridade legal, né, com armaduras balanceadas e tudo mais. E assim, pegando o Plicen 121 hoje, como um pouco como a caseira, assim, é impressionante a melhora que houve ao longo desses anos. Ele é um fone excepcionalmente bem construído, o corpo dele é em resina impressa em 3D, eu acho, então ele tem um formato que lembra muito os fones custom, mas o acabamento, sob alguns aspectos, ele é até melhor. Assim, é super lisinho, sabe? Ele é bastante sólido e eu acho que a resina é sólida, né? Então, assim, você consegue ver ali dentro o falante dinâmico, a armadura balanceada muito perto ali do bocal. O bocal, se eu não me engano, é latão, né? Assim, é de metal. Cara, no faceplate, né, a parte externa, você tem ali o logo da Payaudio metalizado, o cabo é removível com o conector MMCX, o cabo em si é de ótima qualidade, então assim, eu realmente fiquei muito impressionado com o quanto eles melhoraram em termos de acabamento, né, e mais do que isso, enquanto esse fone é muito bem construído. Ele, assim, na minha opinião, até superior aos fones da KZ, por exemplo, né? Essa resina impressa em 3D é realmente, cara, é muito liso, assim, é muito sólido, ele realmente passa muita confiança fisicamente. Em termos de conforto, eu não tive problemas, mas o encaixe para mim foi difícil. Parece que as ponteiras que estavam inclusas no pacote, elas para mim não trouxeram um selamento muito legal. É claro que assim, isso é uma observação que não é absolutamente relevante, porque isso é muito pessoal, né? Isso tem a ver com a interação desse fone com as minhas orelhas, né? Esse não necessariamente vai ser o seu caso, mas eu precisei catar aqui na minha, sei lá, meu saquinho. Eu tenho um saquinho que tem milhões de ponteiras de fones que eu já tive, enfim. Eu precisei catar ali um outro par que aí sim conseguiu me entregar o isolamento que esse fone precisa para entregar a sonoridade que ele de fato pode oferecer, porque ele é um intra-auricular. OBS, aproveitando, se você não tiver visto meu vídeo sobre como conseguir a melhor qualidade de som com o in-ear, vou deixar ele linkado aqui em cima para você poder assistir, porque eu falo sobre isso. Mas enfim, com o Payaudio eu precisei procurar outras ponteiras. A minha única crítica, assim, é que eu acho que a embalagem ela é exageradamente simples. Ele não é um fone caro, mas ele também não é um fone absurdamente barato, né? E assim, por exemplo, os próprios fones da KZ, eles têm uma embalagem que, cara, é mais arrumadinha. Assim, o dele é uma caixinha com uma espuma. Gostaria de ver um pouquinho mais de capricho na embalagem, porque eu acho que isso faria jus ao fone em si, que, como eu falei, é muito impressionante fisicamente. Agora falando sobre o som. Cara, começando por uma palavra, graves. Esse é um fone que tem uma resposta muito forte nos graves, assim, os graves são realmente presentes, e isso traz resultados aí variáveis. Em termos de qualidade, eu não tenho exatamente do que reclamar, né? Eu acho que os graves eles têm muito corpo, tem bastante presença, extensão, o detalhamento é legal. É claro que eles não têm a última gota de textura, como num fone de armaduras balanceadas, né? Ou fones mais sofisticados, mas os graves eles são de boa qualidade. Só que eles são sim bem fortes. Assim, são graves que em determinadas situações eles passam bastante do ponto para mim e assim podem invadir, sabe, a região média, eles podem chamar bastante atenção para eles de uma maneira que eu acho que não necessariamente é a melhor abordagem. É claro que isso é questão de gosto, mas assim, né, se eu for falar objetivamente como é que é a sonoridade desse fone,
eu preciso pontuar isso. Então, assim, tem muita coisa de música eletrônica, rap, hip hop, esse tipo de música que se dá bem com isso, né? Então, por exemplo, eu boto sei lá, uma DNA do Kendrick Lamar, sabe? Naquele final tem algumas partes que são muito graves. Cara, a extensão desse fone é excepcional. Então, assim, os graves, eles realmente tremem, sabe? São graves que têm muita qualidade. Sei lá, eu vou ouvir No Diggity do Campsite Dream, sabe? Músicas que eu gosto pra mostrar essa coisa mais eletrônica, né? mais viva. Eu acho que o Pleasing 121, ele traz graves que são bem empolgantes, né? Eles são muito vivos. Agora, quando eu ouvi outras coisas, assim, mais calmas, né? Por exemplo, o último CD da Ana Vitória, sabe? Cara, aí eu acho que os graves, eles acabam chamando a atenção demais para eles, né? Eles assumem a linha de frente e trazem alguma interferência nos médios, e isso pode acabar atrapalhando. Falando dos médios, eles são bem interessantes. É uma personalidade que é bastante diferente, por exemplo, dos fones da KZ. Né, os fones da KZ, como eu canso de falar, né, principalmente nos mais recentes, os SNs, S10, S10 Pro, são fones que têm uma personalidade bem frontal nos médios, assim, com uma presença acentuada aí nos médios agudos, né, e uma sonoridade muito aberta e arejada. O Pleasing 121 ele é um fone que traz médios. É estranho, porque assim, eu não diria que eles são exatamente recuados, eu não acho que eles sejam fones exatamente em V, mas os médios eles são mais escuros, sabe? Eles não têm a mesma frontalidade em termos de timbre do que aquilo que eu escuto com os fones da KZ, né? Os S10 Pro, por exemplo. Né? Os S10 Pro é um fone que você tem esse incremento na região da presença, né? Então as vozes elas ficam muito perto de você e elas são muito abertas, muito desabrochadas. Aqui você tem uma personalidade que é mais fechadona, assim, sabe? Você não é exatamente que as vozes elas estejam mais para trás no espectro, é que é uma personalidade diferente. Assim, é como se elas fossem um pouco mais melodiosas, um pouco mais apagadas. Isso traz uma sensação de distância que eu acho que para muitas situações pode ser até mais interessante, né? Porque você tem um fone que não é tão gritante. Né? Como eu falei, no caso desses fones da KZ, existem situações em que eles podem ser muito agressivos e aqui isso não acontece, né? Porque os graves eles têm essa pegada mais fechadona. Isso traz a impressão de que você tem um detalhamento um pouco menor e um pouco menos de arejamento e espacialidade, mas eu acho que a gente está falando de personalidades diferentes e, sinceramente, entre uma e outra, eu acho que é uma questão de gosto. Né? Assim, para algumas situações, eu prefiro essa pegada um pouco mais fechada nos médios do Pi Audio. Né? Então, isso vai muito de preferência, né? Do tipo de música que você ouve, né? Do que você está buscando num fone de ouvido. Agora, os agudos são muito interessantes pelo seguinte... eles têm uma presença muito boa, né, dentro do espectro. Eu acho que eles estão muito bem posicionados. Eu não considero que sejam agudos exagerados, mas é como se eles tivessem um pico numa região, e isso não é uma coisa negativa aqui. Eles meio que trazem uma sensação de brilho e de uma coisa muito cristalina, sabe? Muito com uma sensação tátil muito forte. Né? Assim, pratos de bateria, é quase como se você pudesse pegar. Eu não sei explicar direito essa impressão, assim, é um pouco difícil de transmitir isso para vocês, mas ao mesmo tempo que não são agudos que eu considero a coisa mais, sei lá, mais natural do mundo, eu acho que eles têm uma personalidade bem específica. É como se fosse... Sabe quando você escuta um triângulo tocar? Né? E você tem aquele tim assim, do metal, uma coisa que é tátil, sabe? É quase como se você sentisse o som. Os agudos do Pleasing 121 para mim são meio tipo isso, sabe? Eles trazem essa... Eu sei que é um pico, né? Eu sei que não é toda uma região levantada e tal, e existem situações em que você pode ter uma música em que coincidentemente você tem muita atividade nessa região, isso pode até acabar incomodando, mas eu não acho que sejam agudos muito para frente, né? Como eu falei, eu acho que em termos de presença eles estão muito bem colocados no espectro, mas eles têm essa sensação de brilho que eu acho muito prazerosa em várias situações. Então, assim, eu realmente gosto do desempenho deles aqui. Eu sei que, como eu falei, não é exatamente a coisa mais natural do mundo, mas é muito agradável. Eu realmente gostei disso. Concluindo, o Pleasing 121 ele não é um fone que me parece ter pretensões de trazer uma resposta, né, uma sonoridade neutra. Né? Ele é um fone com uma sonoridade que, para os meus ouvidos, é bem específica. Né? Como eu falei, ele tem graves que são muito fortes, assim, são realmente presentes. Os médios são naturais, mas um pouco mais fechados, e os agudos eles têm essa sensação de brilho muito forte. Então ele não é um fone que, quando eu ouço, ele me passa uma impressão de naturalidade. Né? Ele é um fone que ele chama muita atenção para si. Então, assim,
Eu, pessoalmente, na maior parte dos casos, prefiro algo como um ZS10 Pro. Ele é um fone que para os meus ouvidos é mais equilibrado. Né? O KBear F1, né, que é um fone que eu vou avaliar em breve, também é uma situação parecida. Mas, ao mesmo tempo, eu já cansei de ver aqui no canal uma galera que fala, por exemplo, que acha que os fones da KZ não têm graves tão fortes. Né? Assim, teve gente que comentou isso no vídeo do ZSN, do vídeo do ZS10, e assim, sinceramente, eu acho que como eu já falei, né, existem pessoas que eu acho que têm essa impressão porque elas não estão conseguindo o encaixe direito de um fone intra-auricular, né? Tanto que eu fiz um vídeo falando sobre isso e algumas pessoas, inclusive, nesse vídeo comentaram falando, cara, realmente, eu resolvi dar uma chance para o meu fone antigo, fiz o que você falou, né, dos testes e é outro fone. Então eu sei que tem pessoas que fazem esses comentários porque elas não tiveram um bom encaixe do fone. Mas eu sei que existem pessoas que não, né? Que são pessoas que normalmente elas estão começando no hobby, então elas têm experiência com fones mais normais, né? Tipo um in-ear da JBL da vida, que são fones que têm graves muito acentuados. E para essas pessoas, os KZs, apesar de não serem fones neutros, né, e de terem fones, assim, comprovadamente, é só saber o gráfico, terem uma sonoridade com graves levantados, elas ainda acham que são fones com poucos graves. Né? Eu também já vi pessoas reclamando da agressividade dos fones da KZ. Então eu acho que para essas pessoas, algo como um Plissken 121 pode ser uma resposta muito boa, né? Pode ser uma alternativa muito interessante. Ele não é tão barato quanto a maioria dos fones da KZ, né? Como eu falei, ele custa R$300, um ZS10 Pro custa 150, mas assim, você pode, dependendo do caso, ter uma sonoridade que tem mais a ver com o teu estilo, né? E de quebra você vai ter um fone que, em termos físicos, né, e de construção, é muito mais interessante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.